Então, bem-vindo a todos. Então, hoje vamos encerrar essa matéria, no encerrar na conversa que vamos ter, porque encerrar ela não tem como concluir. Concluir será cada um pesquisando, continuando a pesquisar. Como você me falou, agora as pessoas não falam mais de conclusão, falam de considerações finais. Então, antes de consideração final de hoje, vamos terminar o que já preparamos para que terminamos o conteúdo que eu preparei para estas aulas. Então, já temos 2 aulas a mais, porque normalmente é 3, mas como o conteúdo era maior e que teve perguntas, e para responder a todas as perguntas, talvez deixamos um pouco de conteúdo para continuar. Então, o conteúdo é sobre a sensibilidade e a vulnerabilidade. Sensibilidade, todo mundo já sabe o que é, já falei várias vezes, é aquela parte nossa que é mais emotiva, mais emocional, mais sentimental, mais irritável, mais aquela parte minha que, às vezes, não controla muito, porque não sei muito como controlar, aquela parte em mim que é, vou dizer agora, animal. Né? É uma paixão que pode ser até mesmo fazer coisas que são terríveis. É. Isso é a parte animal. Então, isso é a sensibilidade. A sensibilidade em nós é a parte que nós correspondemos ao que se chama um animal. Porque os animais também têm. Tem o gato, esses bichos sabem mesmo muitas coisas de nós sem falar conosco. Ele sente isso. Justamente o sentir é isso. A força de sentir é que ele vai além mesmo, às vezes, da racionalidade, vai um pouco longe, sim, exatamente. Mas se eu só ficar lá, então eu vou só funcionar como também funcionam os cachorros e os outros. O ser humano tem a particularidade dele, é que é um animal, mas que é racional. Então, o ser humano tem algo a mais que a sensibilidade, que é a razão. Ele não é completamente um ser sensível o tempo todo, sim, tem, mas ele tem algo a mais, o que é específico a ele como ser é de ser racional e não de ser sensível. Ser sensível faz parte do que somos, mas não é o próprio do ser humano. E falei também nas outras aulas passadas que desses 2 níveis de vida tem a parte que é mais básica da nossa vida, que é a parte vegetativa, que é a distinção que nós fazemos de nossa vida vegetativa. Nossa vida vegetativa é o quê? É a vida que é ligada como vegetal. O vegetal come, se alimenta, dorme, cresce, se reproduz, fabrica outras plantas. Então, somos isso. O ser humano, no fato de ser humano, tem nele como grão de vida que precisa ser distintas. O primeiro, o básico do básico, é a vida vegetativa, avec tudo o que isso implica como digestão, respiração, alimentação e tudo isso. Temos a vida sensitiva, que é a vida, tudo que implica, tudo que é sentimento, paixão, tudo que é ligado a que eu sinto do lado interior, do lado exterior, tudo isso. E tem a terceira vida, ou maneira de viver que temos, que é a vida racional ou espiritual, que é a vida própria do ser humano, implicando as outras vidas. O ser humano não existe sem vida vegetativa, precisa. O ser humano não existe sem vida sensitiva, precisa. Mas o ser humano é um ser vegetativo, sensível, mas ainda mais racional. Então, 3 níveis de vida. Então, vou olhar então aqui é no meio que diz a vida, essa vida que é sensível. E a ligação que eu faço com ela com a vulnerabilidade. Falamos que a vulnerabilidade significa ferir, em latim, ser ferido, ou tem capacidade de ser ferido, tem capacidade de sentir, tem capacidade de ser movido, tem capacidade de receber golpe.
Isso é a vulnerabilidade. E toda pessoa que é vulnerável tem essa capacidade. Você entende? É, na verdade, o ser humano. O ser humano é um ser que é condicionalmente, metafisicamente falando, vulnerável. Porque temos capacidade de receber golpe. Pode acontecer. Pode acontecer. O amor, para existir, precisa que nós sejamos vulneráveis. O amor é um sentimento, então, ele, às vezes, precisa de uma certa vulnerabilidade. Para sermos amorosa, precisa. Não estou falando de uma vulnerabilidade como coisa de negativo, não, não forçamente. É a capacidade de ser ferido, de ser mudado, de sofrer movimento, de sofrer um, um movimento do lado passional. Isso aconteça. Então, vimos também lá no passado, acho 2 semanas atrás, essas vulnerabilidades. Iniciamos com o que se chama a herança negativa que recebemos dos nossos antepassados, dos nossos pais, e que isso vai, como às vezes, fragilizar nossa vida. É uma sorte de vulnerabilidade que temos do lado humano, assim. Eu expliquei muitas coisas, como funciona o que se chama arquetipo. Somos pessoas que temos uma fonte, essa fonte nós, ao mesmo tempo, nós vamos nos tornar fonte, e assim vai, e assim vai. Então, passamos de geração em geração. E isto faz que eu recebo de meus pais uma certa herança que é boa, positiva, mas também passa coisas que são ruins, mas também passa coisas que não são boas. Então, temos herança positiva, mas temos também herança negativa. A positiva, graças a Deus, não tem problema com isso. Mas a negativa, justamente, nos fragiliza, nos deixa vulnerável. Então, é por isso que tem que cuidar disto. Nós que somos pais de hoje, é importante de cuidar das futuras gerações. Senão, se nossa maneira de viver hoje não corresponde ao que deve ser normalmente, o que aconteça, a nossas descendência vai ter herança negativa. Isso é assim. E o mundo vai, e o mundo vai. Bom, toma um exemplo ali, uma ferida, de uma vulnerabilidade do lado da herança negativa. Temos também vulnerabilidade que eu falei a semana passada, atrasada também, que são ligadas ao que se chama as feridas da infância. A nossa pequena infância, que é de 2 anos a 7 anos, pelo menos, nós recebemos muitas coisas que passam, e isso às vezes nos marca, é como um carimbo na nossa vida. Isso fica ali, e um dia, quando somos adultos, isso nos vulnerabiliza, isso nos deixa mais vulnerável. Eu falei de várias feridas, eu falei com você daquela senhora canadense, uh, Lise Bourdieu, que escreveu esse livro, as cinco feridas emocionais que façam que ele deve ser eu mesmo. O título francês é isso, les 5 blessures que ne me permettent pas d'être moi-même. As feridas que não me permitem de ser eu mesmo. A tradução existe em português e se chama as 5 feridas emocionais, em português. Então, ela mostra concretamente que tem ações na vida de uma criança que vão marcar a vida toda. Ela tomou como ação, a primeira coisa, a traição, abuso. Essa ação assim, como chama de a injustiça. Ela chama também outra ferida muito conhecida, abandono, que pode ser afetivo e efetivo. Todas essas coisas, ela só colocou 5. Tem mais, são coisas que marcam a infância e que vão fazer que, mais tarde, isso vai vulnerabilizar a gente, vai dar a gente uma sorte de ferida, fazer que, às vezes, pode ser difícil lidar com as coisas da realidade. Isso acontece. Então, hoje, vou continuar a olhar essas feridas, essa
vulnerabilidades, e hoje também vamos tentar de concluir isso. Tem perguntas até lá? Espero que todo mundo entende. Se tem perguntas, pode também fazer no chat, ou diretamente só tirar seu microfone, abrir seu microfone e falar, depois fechar ele, depois vamos discutir. Se não tem, então vou hoje falar das feridas ou das vulnerabilidades mais ligadas ao que se chama de verdade, a sensibilidade, que são coisas que é ligado mais a coisas sensíveis, negativas. Então, vou dar aqui uma listinha de coisas que todo mundo conhece, que todo mundo já passou, e que são coisas justamente que nos fragilizam. E mesmo fisicamente. Você lembra desse autor que eu falei, o americano, o nome dele esqueci, que fala que o corpo guarda tudo. O corpo não esquece nada. Quer dizer, nosso corpo, nele tem algo contenido. Ele guarda isso. É como HD. Isso, às vezes, a vida toda vamos se levando. Então, temos uma certa maneira de lidar com isso. Então, hoje, então, vou olhar isso. Eu vou olhar as coisas muito sensível, mas do lado negativo. Coisa sensível do lado positivo, nós chamamos o amor, a alegria. Tudo isso são coisas bem sensíveis, mas do lado positivo. Então, negativamente, gente, a cólera, a mágoa, ressentimento, essas coisas, sentimento de inveja, essas coisas são coisas sensíveis, negativas, que nos fragiliza ainda mais. E por causa disso, às vezes, nós passamos muitas coisas terríveis. Se você olhar numa família, o que acontece? São esses sentimentos que vão fazer que a família vá se dividir. Então, vai fragilizar a família. Se você olha num casamento, o que vai fazer isso? São esses sentimentos. Numa comunidade cristã, o que aconteça? Numa comunidade de vida, o que aconteça é exatamente esses sentimentos. Acontecer alguma coisa, vou guardar mágoa. Acontecer alguma coisa, não vou guardar, vou ficar tanto com raiva que... Então, esses sentimentos são puramente negativos e são puramente sensíveis e são feridas horríveis, são, quer dizer, algo que nos vulnerabiliza, nos enfraquece terrivelmente. Um pequeno exemplo. Não sei se realmente já aconteceu alguém de vocês ficar um pouco muito nervoso, com cólera, acontecer alguma coisa e lá sai uma palavra terrível. Puf! Uau! Isso mostra justamente que nesse estado da vulnerabilidade saem essas coisas. Oh, você fica muito nervoso e paf! Aconteça se não queria fazer, mas fiz, porque a reação é muito sensível e muito terrível. Né? Vou ainda tem, às vezes, reações, tem pessoas, quando fica de cólera, quebra a casa toda. É copo, é armário, é toda, joga tudo, quebra tudo. Ok. Depois disso, você dá conta que, fiz besteira, tem que limpar, ainda tem que comprar outras. Isso nos fragiliza. E é conhecido que esses sentimentos que são sensíveis, se nós cultivamos eles, guardamos eles, às vezes são autores de muitas doenças. Temos um corpo, e nosso corpo reage segundo também nosso espírito. O ser humano não é um ser dividido, é um só. Então, isso vai como influenciar, às vezes, claramente, nossa vida humana, nossa vida de família, nossa vida de esposo, de esposa, nossa vida de freio, nossa vida de comunidade, nossa vida sim. Por quê? Porque esses sentimentos não são coisas, vão nos vulnerabilizar.
São sensíveis. Você entende a vulnerabilidade e a sensibilidade. Vulnerabilidade e a sensibilidade. Então, você está entendendo que não estou falando aqui do lado cristão, não estou dizendo que Jesus falou de se amar, não, não. Estou falando das coisas naturais, humanas. E Jesus, quando Jesus nos convidar a falar nessas coisas, justamente você entende que não é fora do que nós, como seres humanos, devemos viver. Isso, mais tarde, vamos dizer, na religião, sim, a moralidade, sim, essas coisas que a religião vai nos ajudar a viver melhor a vida humana. A religião melhora a vida. Ela não é algo que vem ali se impõe para a vida. Não, não, pelo contrário. Ela nos ajuda a viver melhor a vida humana. Então, se você olha, por exemplo, aquele que faz catequese, o que se chama, às vezes, nos pecados, você vai sentir que tem pecado, são coisas muito sensíveis, muito ligadas à sensibilidade, justamente. Então, essas feridas, então, afetam nosso viver. Então, como lidar com isto? Como fazer que o que nós sentimos não tenha tanta violência até mudar, às vezes, nosso casamento, nossa família, mudar, às vezes, nossa comunidade, mudar, às vezes, a vida concreta que eu estou levando. Então, sempre volto na mesma batida, na mesma coisa, e usar a racionalidade. Porque é o que é mais humano em mim. O mais humano em mim é a racionalidade, minha inteligência. Então, se quando estou com cólera, nervoso, eu tento de raciocinar e não só reagir. Tento de raciocinar, será que vou quebrar toda a casa, todos os copos? Porque já não é bom, porque é um custo a mais, ainda pode ferir, ainda pode causar muitas coisas assim. Então, se eu funciono assim minha racionalidade, minha inteligência, então eu quebro tudo bem, não tem direito de quebrar, porque estou sentindo esse sentimento, estou sentindo isso, então tenho direito de fazer tudo o que eu posso, aconteça. A questão, por exemplo, do feminicídio, pensa bem. As pessoas falam, eu amo ela, eu gosto dele. Sim, amo sim, mas matou. Oh, Jesus, o que aconteceu? Matou porque se chama na justiça crime passional. Vou falar isso de maneira antropológica, de maneira mais filosófica, crime sensível. Crime sensível, um crime passional. Você lembra quando alguém faz aquele ato terrível, o que as pessoas falam? Isso é animal. Então, essa expressão que nós falamos no cotidiano, ele agiu ali como um animal. Olha bem esse ato ali. Foi um ato humano? Não. A pessoa funciona só com emoções, com sentimentos, então é um ato animal. Portanto, se aquela pessoa, nesse momento, tentava de subir um pouco no que é humano particularmente dele, a inteligência e a vontade, então não vai fazer o ato animal, não vai matar, não. Se acabou o namoro, acabou não sei o quê, vamos assumir, cada um no seu lado, vamos lá. Mas, se não, justamente, o que aconteça é que nós entramos, então, a fazer, viver essa vulnerabilidade que nos fragiliza e fragiliza o nosso viver o tempo todo. Então, muito, muito interessante. E eu já falei com você alguns autores, né, que podemos encontrar. Tem aquela, vou mostrar aqui para vocês, Corações Descontrolados. Coração Descontrolado, que é uma psiquiatra, ela acho que mora em São Paulo, não sei, Ana Beatriz Barbosa Silva. Você entende um coração descontrolado? Justamente quando estamos em cólera, com raiva, somos descontrolados. Tem coisas que não controlam, mas então quebra tudo. E não, não.
eu preciso controlar. Se eu posso me enraivar como um leão? Não, sou um ser humano. Então, minha raiva não será a raiva do leão, não será a raiva do cachorro. Não é diferente. Tenho raiva, e sempre acontecer. Guardar mágoa, sim, pode acontecer. Mas que seja algo que seja na proporção humana, que seja algo ligado à humanidade. Senão, justamente, eu vou funcionar de maneira... o título é interessante, hein? Corações descontrolados, ciúme, raiva, impulsividade, objeto borderline de ser. Tem pessoas que só andam quase na creta, né, da vida, assim, tudo é tanto sensível que às vezes pequena coisa... Agora, não estou dizendo que a sensibilidade é errada, o que estou dizendo é que ela precisa ser cuidada para o que é mais humano em mim. É isso que estou falando. Todos sensíveis, todos nós somos. E a senhora sabe quando é o momento da lua dela, se é só ainda mais sensível, se normal aconteça. Mas não vou viver só lá. Vou viver lá pensando que também tenho uma inteligência. Tenho uma inteligência que precisa ela organizar, controlar, ajudar a minimizar algumas coisas, mesmo se estou com raiva. Pode acontecer. Então, você entende? Quando eu falo de tudo isso, tem um psiquiatra ultimamente francês que acaba de escrever um livro, parece que está fazendo bem barulho lá, que se chama A Folia de Cada Dia, a loucura de cada dia. Ele fala que tem loucuras que são muito de psiquiatra, mas que tem loucuras de todos os dias, que às vezes a gente não vê, e que isso acaba atrapalhar a vida toda por causa disso. Ele, o livro dele seria interessante e tem algumas pessoas que podem traduzir um livro desse. Então, o psiquiatra da semana passada que eu falei, o nome dele não está aqui, vou olhar aqui. Ele falou que não tem como gente totalmente controlar tudo o que acontece conosco do lado da infância, da herança negativa, do lado destas colera, desse sentimento que nos habita, se eu não uso objetividade, se eu não uso inteligência. Contei para você o encontro que ele teve com Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul, quando eu perguntei a ele, como assim o senhor conseguiu, depois de mais de 25 anos de prisão, maltratado, sair como santo, sem querer se vingar, sem querer fazer nada? Ele falou que não. Isto não é que não queria, não. Eu controlei. Nelson Mandela, falando de maneira muito simples, eu fazia boxe, eu estava boxando. Esse é o esporte favorito. Essa boxe é interessante, porque ela é racional, objetiva. Você já viu as pessoas lutar de boxe? Tem que ser inteligente, porque não é só sentimento. Senão vai ter tomar muito golpe. Então, isto ajudou ele a não entrar naquela vingança de raiva, de ciúme, de impulsividade, tudo que ele podia fazer com as pessoas que fizeram isso com ele. Isso é quase, quer dizer, legítimo. É legítimo. Às vezes pode ser. Então, eu preciso trabalhar minhas impulsividades. Às vezes, graças a Deus, às vezes eu não bato. Graças a Deus. Às vezes não, sim, mas às vezes sai aquela palavra, paf, upa. Às vezes sai aquela atitude, às vezes puxa aquela coisa, às vezes quebra aquela coisa para mostrar que estou cheio. Sim. Você sabe, às vezes, quando aqui no nosso convento, temos lá uma sala embaixo, tem um saco de areia. Descarregar tudo isso lá, talvez, por ser. Ou vai correr. Tudo isso se explica de maneira científica. Se a magazine tanta coisa, acaba a explodir, claro, isso acontece.
Então, a culpa não é de explodir, a culpa é de não controlar a explosão. A culpa é de não trabalhar a explosão. A explosão só vai acontecer se sou humano, sim. Sim, só é legítimo de se enraivar. Sim, aconteça, sim. Porque as pessoas, Aristóteles fala que a raiva é uma paixão inteligente, porque mostra que algo não funciona, algo não foi bom, então tem como, Padre, sim, uma recalma. dúvida em relação à sensibilidade. Quando Jesus expulsou os mercadores do templo lá, ele quer dizer que ele estava com afetividade desordenada? Ou como que é? Justamente não. Não entender isso direito. Então, olha bem como ele vai fazer, o que ele explica, e vai ajudar eles. Sim, o texto fala que vai tomar de Sentou coleira. sarrafo no povo. Sim, 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 de coleira. Porque é o que as pessoas não devem fazer. Então, não faça isso porque é a casa do meu pai, tá, 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 tá. Não é que ficou, sim, sentiu alguma coisa, sim. Mas não é que é descontrolado, porque justamente ele explica como acontece. Você sabe, quando acontece esse sentimento conosco, de maneira concreta, tenta de explicar, você vai ver, e a bola vai baixar, o ar vai. Tenta de raciocinar, justamente, de explicar, de raciocinar. Isso vai baixar. Então o Portanto, se você problema, só reagir, então acaba fazendo besteira. então o problema não é o ato em si agressivo ou sensível extremo, é sim não ter significado para ele. Exatamente. Como eu falei, o problema não é a explosão. O problema é de não controlar a explosão. Porque se eu falo, não tem explosão, estou mentindo, porque somos humanos, acontece que no tempo todo vamos explodir. Se alguém faz algo de errado, vou fazer o quê? Sim, eu vou explodir. Mas agora vou controlar a explosão. Isso que tu quer dizer. Isso se trabalha, gente. Isso se trabalha. Isso é a capacidade da inteligência, a raciocinalidade, o raciocínio que Deus colocou na gente. O lugar onde somos imagem de Deus é lá. É por isso que eu primo controlar isso, justamente. Se eu falo que a sensibilidade não é boa, né, quem não tem? Amar, quem não ama, sim. Mas amar como? Com inteligência. Puta, já, claro, claro, é isso mesmo. Eu não posso amar sem inteligência, senão eu vou cair justamente no extremo e não ter mais controle e acaba tudo. Queria amar, finalmente, eu vou magoar, vou quebrar, vou fazer tudo. Eu preciso, no ato do amor, passional, não sei o que, sentimental, eu preciso de colocar um pouco de humanidade dentro. A minha humanidade dentro do amor. A minha humanidade dentro da paixão que estou sentindo. Sim. Se não, eu também vou fazer besteira. Você lembra? Eu falei já várias vezes que a paixão é um fluxo. É algo que vai e vai. Hoje sente muito, o coração bate forte, muito forte. Amanhã não tem mais o coração bater. É. Todo mundo sabe os primeiros dias do namoro, quando alguém cai na namoro, para ali, uau, aquela coisa, Jesus, quer ver a pessoa o tempo todo, quer falar com ela o tempo todo, quer sentir o cheiro dela, quer tipo, uau, 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 uau. Ok, vai precisar nisto de um pouco de pinto ali e grãozinho de inteligência humana. Senão, gente, é certo que o caminho não será um bom caminho. E isto é importante. O problema não é de ter raiva, o problema de não ter ciúme, o problema de ter impulsividade, o problema é a maneira que eu vou administrar isso, a maneira que minha inteligência vai coordenar isso, a maneira que eu vou deixar a inteligência trabalhar isso. Nós reagimos só da pele, sai da pele.
Bom, isso é um livro interessante, se você tem, ele é em português, é do Brasil mesmo, se você tem tempo como ler, tá bom. Temos coisas, vou olhar esse livro aqui, opa, ok. É um livro, ele é em francês, que explica muitas vezes como as reações que o jovem tem na vida deles vai apresentar, a maneira que ele se apresenta. Tem o jovem que gosta muito daquela música mais, aquela música. Isso também vai trazendo sentimentos, trazendo comportamentos. Vou ver muito simples. As pessoas que tocam rock, ou que gostam de rock, têm uma maneira particular de se vestir, de se comportar, de ter um estilo de vida correspondendo a essa música. O que é muito conhecido aqui, como se chama? Sartagena, não sei. Aquela música lá de Goiás, essas músicas. Ele tem um jeito particular de estar, Sertanejo. sertaneja. Um jeito particular, sim. Maneira particular de se vestir. Justamente, porque justamente o sentimento vai vulnerabilizar, vai mostrar uma certa maneira de funcionar. Isso, justamente. Mas é isto, então, aconteça que nessas maneiras, às vezes pode ser terrivelmente grave quando alguém entra numa banda de música que pode ser terrível e acaba justamente a prejudicar a vida da pessoa. Não. Quer dizer, eu falo antes, o homem não morre rapidamente, sabe por quê? Porque é inteligente. Se não chama, é morrer muita gente. Está vendo o Covid, está se acordando ainda mais. A inteligência humana está procurando fazer vacina. Tem que inventar outra vacina, outro tipo de... Isso é inteligência, justamente. No que é sensível, a inteligência tem poder. Minha racionalidade tem poder no que é sensível. Se ela não tem poder no que é sensível, então eu preciso trabalhar muito isso. Eu preciso muito trabalhar isso. Senão fica bastante complicadíssimo. Então, é um livro também, se você querem. Tem um livro aqui. Opa. Aquela psiquiatra ainda, Ana Beatriz Barbosa Silva. Mente Perigosas. É o livro dela, Mente Perigosas. Então, pode acontecer que tem uma mente que é terrível. Justamente quando uma mente é assim, eu preciso logo que minha inteligência ajuda. Porque justamente tudo isso é condicionado, né? Como eu falo, condicionado pelo passado, condicionado pela ferida da infância, condicionado pela situação que estou vivendo. Passei 3 dias sem comer, por exemplo. Estou andando muito simples, muito sensível. Passei 3 dias sem comer, então estou morrendo de fome. E lá alguém vem com um discurso, não sei o quê. Você quer fazer o quê com aquela pessoa? Ok, mas, justamente, nesse momento, se minha inteligência está presente, vou administrar diferente. Vou administrar diferente. Então, é um livro interessante. Padre, Sim, uma pergunta de eu acho interessante o que você falou no que é que Veridiano. a inteligência tem poder. Ok? Você falou isso, no que é sensível, a inteligência tem poder. Não foi isso que você falou agora? Sim, eu falei. Eu achei interessante bastante essa frase, porque é na hora da sensibilidade que a gente está tão sensível que a gente busca inteligência e muitas vezes ela não vem, né? Mas Uhum. essa ela é significativa para mim, porque nesses momentos é que a inteligência tem poder, né? Sim, E seria, espiritualmente falando, é a sabedoria, né? A sabedoria de Deus. sim, podemos dizer o lado espiritual que justamente, sim, pode ser de Deus. Não estou falando do lado espiritual mesmo, mas estou falando ainda humano. Se olharmos do lado espiritual, é óbvio. Mas, assim, essa parte que eu falo, no que é sensível, a inteligência tem poder.
no momento ali da sensibilidade, a pessoa não está sem inteligência naquela hora, né? Eu preciso, porque, Veridiana, eu não vivo assim. Não tem momento onde minha inteligência está lá e depois onde não está. Não tem momento que eu sou só completamente sensível e que eu, no momento eu sou só completamente inteligente. Não, eu sou uma pessoa. Tem uma unidade, uma identidade humana em mim que vai unificar o que eu sou sentimentalmente e tudo isso. É por isso quando falamos de loucura agora, a loucura é o quê? É justamente quando vai ter como uma torção, algo que não corresponde mais, não é mais logicamente. Então, as pessoas entram nesses comportamentos que não são mais lógicas. É por isso que quando eu falo de loucura, não é forçamente loucura ruim. A loucura é só agir fora da norma. Para as pessoas, antes de ser, é assim que consideramos a loucura, antes de ser uma só de doença terrível. Sim, sim, mais tarde o psiquiatra vai falar isso. Mas a loucura é a loucura é mais alguém que é fora das normas. Eu tive uma aula com um psiquiatra francês amigo, João Chamy, e que explicava a sorte de loucura. Ele chegou falando no século XII, no século dos santos, como se chama esse século XII na igreja, que isso era uma loucura. A santidade é uma loucura. Vocês viram que São Francisco saiu nu diante dos pais, do bispo, da cidade toda. Não, isso não é loucura, não. Não é. Não é loucura. Sim, é loucura. Ninguém faça isso. Então, tem essa ilógica das coisas, essa não correspondência das coisas que faz que, para mim, dizer que isso é louco. Mesmo se é positivo. Sim. Então, eu não funciona, não pode estar em um lugar sem minha inteligência. Só se... Então, você sabe, a lógica das coisas mostra assim, mas eu vou cultivar a inteligência, mas ela vai também me ajudar melhor. Menos eu vou ficar só no que é afetivo, no que é sensível, no que estou sentindo, e vou justificar isso como se fosse legítima, menos minha inteligência vai também funcionar. Então, é algo de impressionante, porque mais sensível que você é, mais sensível você será, e mais sensível você vai continuar a ser. E você vai se desenvolver. Então, e mais você vai procurar a racionalidade, mais isso vai procurar, e mais isso, e mais, e mais. É assim. Então, é por isso que é sempre muito importante, cada vez melhor que a racionalidade seja lá. E que os sentimentos, depois. Mesmo chegando, mas que seja depois. Não é assim, quando eu falo de ser racional, não é uma negação do sentimentalismo, não é uma negação dos sentimentos, não é uma negação das paixões, não. Existem de verdade. Ainda sentimos isso lá. Tem uma pessoa que fala, não quer sentir isso, mas estou sentindo. É, justamente. Nós temos um instrumento, quer dizer, divino, porque o Criador fez por isso, que faça que nós podemos controlar esses sentimentos. Então, estou dando aqui obras rapidamente para vocês, se vocês querem, estão interessados pelo assunto. Tem um livro, também aqui, de um psicólogo psiquiatra. Yves Boulvin, acho que é francês. O título é Renascer. Interessante, são pequenos textos que ele toma um por dia, como nós podemos fazer que todos os dias tentar de reiniciar alguma coisa, de renascer alguma coisa, de florescer alguma coisa. Ele, não sei se acho que deve ser cristão, mas não fala muito de Jesus dentro, não. Ele fala, por exemplo, visitar. Quando você visita alguém, a visita pode ter algo de renascer. A visita pode redar vida a alguma coisa. Por exemplo, são atos cotidianos nossos, simples.
é uma boa confiança, ele fala. Como? Uma confiança sã, uma confiança boa em ti mesmo. Ele fala, a verdadeira simplicidade, a verdadeira humildade consiste em aceitar-se diante de ti e diante de Deus. Que eu sou maravilhoso, mas também tem coisas ruins que eu faço. E colocar isso, o quê? Alguém quer falando? Seu áudio Sim. está cortando. Não sei se é para mim ou Tá tem alguém cortando? também que possa estar Ah, ouvindo. mas vou tentar colocar o microfone, não sei. Tá melhor assim? Tá melhor? Podia reagir no chat e falar sim ou não, se tá melhor. Se não, vou tentar procurar um Tá bom, microfone. padre, tá bom. Tá bom, ok. E você vai falando da simplicidade, ó, falando da confiança em si mesmo. Como ele fala aqui, Boulevard. Minhas pobrezas e minhas riquezas. Interessante. Se deixar amar. Se deixar amar. Tem pessoa que ama, mas nunca se deixa amar. Então é bom se deixar amar, se permitir que as outras pessoas te amam. Bom, uma possibilidade de leitura também. E tem um livro que é mais ligado à adolescência. Mas a adolescência, você sabe, a adolescência é aquela idade onde as pessoas estão em crise e que essa crise às vezes faz muitas besteiras. Eu falei várias vezes, a adolescência não é uma idade antropológica, é uma idade psicológica. Porque por isso é adolescente mesmo há 50 anos. O renascer é Ives. Vou escrever aqui no chat para todo mundo. O nome do livro de renascer é não sei se tem tradução português. Mas agora com o Google, você compra um livro em francês e traduz com o Google. Professor Google, faça isso. E tem isso que queremos mostrar, que é o título As Questões de Vida. Não é da vida, as questões de vida. Amizade, Deus, sofrimento, eu e o outro. Bom, é mais para os jovens, como eu falei, adolescente, em crise. Às vezes eles querem ter uma resposta para algumas coisas, então tem questão de vida. E tem um livro que eu encontrei recentemente, muito recente, esse livro, fazendo publicidade desse livro, as pessoas vão me pagar misericórdia, dar dinheiro, porque estou falando do livro deles. O título é O Celular Doce Lar. Tem pessoas que moram no Isso é legal, celular. hein? Tem pessoas que moram no celular. Então, e temos agora muitos, na França e no mundo todo, uma sensibilidade que se desenvolve por causa desse negócio, o celular. A inatenção das pessoas muito com as outras pessoas no celular. O celular se chama técnica de informação e de TIC, técnica de informação de comunicação. Não é uma técnica de relacionamento. E acho que todos nós usamos errado o celular. Porque usamos, às vezes, por um relacionamento. Não, é para informação e comunicação. Sentindo a diferença? O perigo é o quê? É que as pessoas que vão se relacionar usando isso, mas
usando de verdade como relação, ajuda para o relacionamento. O que acontece é que eles vão viver de interpretação, de interpretação, de interpretação. Não, justamente isso é terrível. Já falei aqui a interpretação para o Barba Azul, que é terrível, porque ele é para informar e para comunicar. E para se relacionar. A relação, então, eu falo assim com a pessoa, olha, você usa seu celular, quer de verdade falar com alguém, se dá. Se não é para informar, é bom ligar de vídeo, depois falar com uma pessoa normal, depois acabou, tá, continuar. Padre, Porque deixa muitas interpretações em cima, sim. não sei se você ouviu um exemplo aí de um jogador de vôlei que passou 15 anos namorando virtualmente com uma fictícia modelo brasileira, perdeu milhões de reais porque depositava para ela constantemente o valor e simplesmente namorava virtual no celular. E foi induzido, de certa forma, até pelos supostos amigos a viver com essa pessoa online. É uma situação delicada, sensível também. Sim, justamente. Não é, o celular é informativo e comunicativo. Não é para uma relação, é um instrumento. Então, se ele entra em relação ou permite algumas coisas de relacional, interessante. Mas o cuidado dentro, o que é muito simples, é que o celular, uma mensagem que chega, a tendência é o que? A interpretar. Vou informar alguém, vou tomar um exemplo assim. Cauã. Cauã, você sai e fala, eu fui, está informando, hein? Celular, informação, comunicação. Eu fui no mercado, ponto. Você já saiu. Então, a pessoa que vai ver a mensagem que se relaciona no celular, na mensagem, vai dizer, ele foi no mercado, isso é uma informação. Mas se ela se pergunta, será que ele foi mesmo no mercado? Tá vendo? Isso Ali aí já acabou. é subjetividade. Então, exatamente. E assim acabou, 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 acabou. Não tem mais como continuar. Será mesmo que ele vai no mercado? Então, Mas ele está essa informando. subjetividade é de uma interpretação de algo irreal, que Exatamente, nada apoia essa realidade. exatamente. Estou interpretando. Portanto, eu informo. Eu fui no mercado. Isso é uma informação, uma comunicação. E precisa ser recebida como tal. Porque se eu coloco, então, o relacionamento dentro é ali, que eu vou iniciar todas essas interpretações, tentando, acaba o problema. O brasileiro tem muito disso, né, padre? De querer interpretar, subjetivizar informações simples. Um Isso é não, mesmo por brasileiro. Eu exemplo, acho que o ser humano com esses celulares, agora, o ser humano é isso mesmo. quando você fala não ou sim, somente isso para uma pessoa, dependendo da situação, ela pode interpretar, nossa, ele foi muito frio, será que ele está chateado? Meu Deus, ele está chateado comigo porque eu fiz aquilo naquele dia e agora ele está assim, desse jeito, frio comigo, porque eu disse Infelizmente. simplesmente um não, né? É uma simples Infelizmente informação. mesmo. Isso mesmo. Então, esse livro você encontra, acho, nas livrarias mais comuns aqui. É de Sextante, a editora. Então, o celular, todo mundo está vivendo dentro. Agora, na França, ele tem um projeto educativo agora de tentar de diminuir o contato das crianças com a tela. Justamente, não é muito terrível para as crianças. A criança de menos de 2 anos já sabe YouTube, já sabe assistir TikTok, já sabe de Kawaii, já sabe de Facebook, já sabe de Instagram, já sabe fazer a foto, selfie, enviar, tudo isso. Sim. O que parece muito inteligente, mas isso, na verdade, fragiliza, vulnerabiliza aquela pessoa. A parte vai fazer como controlar. A inteligência ajuda.
E todos nós não somos uma pessoa, todos nós estamos no mesmo corredor. Precisamos trabalhar. Eu comprei de propósito por mim, para ler, para não cair muito aquela coisa. Sabe, as reações, por exemplo, quando nós enviamos uma mensagem ou recebemos uma mensagem, e que esperamos que a pessoa abre, que já veio, não vê, que a resposta chega também, porque deve ser quase instantânea. As reações é o quê? É um condicionamento. Porque antigamente foi cartas, gente. E a carta fazia 3 meses, às vezes, para chegar no Camarões. Misericórdia. 3 meses. E agora não. Então, é bom se adaptar ao mundo de hoje, sim, mas de maneira inteligente. De maneira inteligente. Tem Como fazer perguntas? com a ansiedade, né? Em receber uma carta depois de 3 meses, a informação já nem vale mais. Vale sim, porque ela é nova. Mas não, mas 3 meses depois, aquele que você quis dizer já não tem mais tanto efeito. Você não pode tomar uma atitude. Tem sim. Porque o mundo funcionava assim. Porque para a pessoa que recebe é nova. É nova. Essa pessoa vai agir concretamente segundo isso. O mundo funcionava e muito bem com cartas. Com correio funcionava. Agora que quase o correio, a sua função por pacotes. Aí na correio mesmo, não sei um dia vai morrer, porque tem já Uber. Quando a gente recebe uma carta em casa, é uma coisa triste, é um boleto. Tem Chega rapidinho. Você já sabe, então. Você recebe uma carta, um monte de boletos a pagar. Oh, misericórdia. Tem perguntas, gente? Se não, vou concluir, fazer a conclusão de todo as 5 aulas. Muito simples. Padre, Se pergunta de Viridiana, certamente. Sim. livro que você falou, Metafísica de Aristóteles, e eu queria saber qual é o livro, que na internet você procura, tem vários tipos de livros, né, dele. Qual, ok? Não estou ouvindo bem. Qual o livro que o senhor falou na semana passada? Qual o livro? Metafísica de Aristóteles. A metafísica da Aristóteles, o título é Metafísica. Metafísica? É porque tem vários na internet. Quando você coloca lá no Google, aparece vários livros dele. Eu queria saber qual é o que você falou da Aristóteles que escreveu, na verdade, quando ele fala metafísica, são livros que Aristóteles fala, não fala das coisas que parecem concretas. Então, temos um livro que são coisas físicas e coisas que são metafísicas. Então, nessa metafísica tem várias volumes. Sim. Mas acho que nos primeiros volumes, que eu falei sobre o condicionamento humano, o ser enquanto ser é um ser que é impossível. Nós, porque gente não sou apto puro. Eu não sou completamente suficiente por mim mesmo. Eu preciso de alguém. Eu preciso de outra coisa. O ar mostra que em mim tem uma fragilidade. Eu não sou suficiente. Você sabe, quando você olha esse vídeo que chega no Zap, aquelas pessoas que foram com o Covid entubada, e quando eu voltei em casa, me dá conta que, uau, o ar faltava, agora recebo ar gratuitamente. Portanto, a bomba de ar custava, não sei, oxigênio, não sei. Tem lá, você lembra aquele que traficava lá no norte do Brasil? Sim. Mas, portanto, eu respirando é natural. Mas isso mostra que estou fragilizado. Porque se não respiro mais, o que acontece? Fragilidade. Então, não sou uma criatura em ato puro, sou uma criatura sempre em devir. Essa condição metafísica minha, uma condição de vulnerabilidade. Então, é assim que primeiro entender Aristóteles, nesse sentido.
Então, eu vou logo rapidamente concluir. Tem perguntas? Então, é o volume 1, não é isso? E quê? Então, você está falando do livro Metafísica de Aristóteles, volume 1. Estou falando da metafísica É o como... volume 1? Estou ouvindo bem. Não sei o que aconteceu. O padre, Sim. deixa uma dica para a gente, então, como controlar melhor a cólera? Como se está em cólera? Qual a melhor atitude? Primeira Como fugir atitude, da cólera? então, vou ter várias atitudes, por exemplo. Primeira coisa, eu vou fugir do lugar. Quer dizer, vou sair do ambiente. Vou sair desse ambiente. Mas isso é sempre muito simples, né? Vou sair desse ambiente. Porque se eu continuar a ficar no ambiente, a tendência é de falar, daí se eu subir. Então, vou sair dali. Depois disso, vou iniciar a pensar, é só tudo isso? A vida toda é isso que está acontecendo? Temos nós mesmos como próprios astúcios que podem nos ajudar, né, cada situação. E cada um se conhecendo, é por isso, nessa coisa, o conhecimento de si é muito importante. Eu sei que se eu continuar a ficar aqui, vou bater. E eu sei se eu continuar a ficar aqui, vou quebrar. Então, eu saio daqui. E eu sei se vou continuar a ouvir isso, vou esmagar a pessoa. Então, vou sair daqui. Isso faz parte do conhecimento. Tem pessoa que diz, enquanto ele não me toca, tá bom. Então, pode falar, xingar, não sei o quê. Vai ficar em paz, porque você não tocou. Então, outras, não. Depende muito do autoconhecimento também. Mas as coisas muito simples, sair do lugar, tentar se calar, se preocupar de outra coisa que do assunto quente, e vamos lá. Muito obrigada. Muito boa a explicação. Nada, Rita. Padre, eu tenho uma pergunta. Sim. Com relação à impulsividade que você falou, tem vários tipos de impulsividade, né? Impulsividade com relação à comida, com relação ao consumismo, com relação Sim. nunca está sempre está procurando algo, por exemplo, sempre está buscando alguma coisa nova para tentar preencher. Isso tudo é impulsividade. Como a gente controla tudo isso? A impulsividade? Sim, Interessante. a impulsividade. O que é interessante é que todos nós falamos, quando eu falo de controlar, eu quero dizer de maneira sempre, o que controla isso é a inteligência. Agora, a inteligência, numa maneira particular. A inteligência precisa falar stop. Por quê? Você entende? Como é sensível, como é algo de muito material, por isso é acostumar. É por isso que vamos nos viciar, porque vamos acostumar. Quer dizer, a inteligência, às vezes, não tem mais como capacidade de ajudar aquela pessoa, então vai ter como sistema formais para ajudar nisto. Vou falar algo aqui que parece besteira. Se todo ser humano, todos nós na face da Terra, tentamos de viver plenamente do que nossa inteligência quer nos ajudar a viver, como ela controla, acho que não vai existir coisa como policiais. Não terá policiais. Leis, não terá leis. Porque todo mundo vai funcionar segundo a verdadeiramente mesmo como deve funcionar. Por que existem policiais, leis? Por que existem prisões, essas coisas? Você entende? Porque tem pessoas que são descontroladas. Tem pessoas que conseguem matar os outros, conseguem roubar os outros, conseguem tudo isso. E eu sempre falo, antes de ser uma questão cristã, de dizer pecado, essas coisas, é primeiro uma questão humana. Então, é muito importante eu cuidar dessa humanidade minha. Se eu não cuido dela, justamente ela vai fazer essas coisas e não vou muito me sair bem. Precisando cuidar da humanidade, de honrar ela, de dar a ela
porque ela é bela, linda. Se preocupar dela. Não sei, uma pergunta que saiu no site de uma faculdade. Quantos livros você lê por mês ou por ano? Hum. Então, quer dizer, vou dizer da maneira, porque fala livro, tem que ler, tem que... Não, bom, não tem livro, não tem biblioteca. Mesmo se tem. Mas, então, vou dizer, quantos assuntos eu me interesso de verdade, em profundidade? Mesmo coisa simples, hein? Então, na verdade, ninguém se entende muito pouco. É por isso que nós chamamos elitismo. A elite é o quê? Aquele que fizeram faculdade, que pensaram melhor que si. O pensar melhor, fazer faculdade, não significa que é mais inteligente que... Não. A inteligência é naturalmente inteligente para todo mundo. Não precisa de ser faculdade, não sei o quê. Sim, a faculdade, essas coisas são exercícios que vão permitir que a inteligência seja mais e mais. Mas, antes disso, todo mundo nasce muito inteligente. Vocês são muito inteligentes. Então, e justamente as pessoas, às vezes, nas reações dele, dizem, opa, que falta de inteligência essa reação. É. Deus nos criou assim, muito, muito inteligente. Então, quando eu falo controlar, como controlar a impulsividade? Controlar a impulsividade, isso precisa de ser inteligente. Vou comer muito? Não vou comer o que precisa. Pronto. Porque se eu comer muito, eu caio doente. Ok. Isso é a inteligência que faz aquela coisa. Ou então, já caí doente, então não vou comer muito. Bom, aqui nós encerramos nossa aula hoje e, sobretudo, quero dizer muito obrigado para vocês escutar. Normalmente essas aulas vão ficar no YouTube, você pode continuar a escutar, procurar. E se tem perguntas, me fazer, escrever, não sei, falar comigo, isso, ou enviar um zap para perguntar, para tentarmos de responder. Então, vou fazer algumas considerações aqui finais, rapidamente. Quando eu sou muito sensível, eu sou muito vulnerável. Quando eu sou menos sensível, eu sou menos vulnerável. Quando eu tento raciocinar, racionalizar minha vida, eu caio pouco e eu sou também menos vulnerabilidade. Então, eu preciso, por isso, usar o que em mim é propriamente humano. E essa propriedade humana em mim minha é algo que é, quer dizer, divino, no sentido cristão, no sentido humano, sim. É algo que não é forçamente, que não vem só do fato, não. É algo, já falei como a inteligência nossa faz coisas, inventar aquele objeto, inventar aquela coisa, para quê? Para melhorar a vida. Se somos inteligentes, vamos melhorar a nossa vida. Estou falando que tem que ter muito dinheiro? Não. Eu tenho que ter uma casa assim? Não. Mas se eu sou inteligente, tudo isso eu tenho. Tudo isso eu pude ter. Tudo isso eu vou organizar, vou pensar. Minha vida pode ser feliz, sim, com muito. Então, desejo para vocês uma boa final de semana e não sei quais serão os próximos assuntos da Escola São João, que eu vou trabalhar com vocês, que vamos descobrir. Se não, vamos parar aqui. Desejo tudo de bom para todo mundo. Obrigado, padre. Tenha um bom final de semana para o senhor também. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada, padre. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Foi muito boa a aula, muito proveitoso. Que bom, dona Rita. A próxima vez a senhora tem que iniciar desde o início, porque ali a senhora só pegou
última parte. Verdade. Na próxima vez eu vou pegar toda que eu preciso. Tá bom, então. Obrigada, Padre. De nada, Anunciata. Gratidão no meu coração e a todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço a Tchau. todo mundo. Muito bom, engrandecedor. Obrigada. Obrigada. Sim, diga, filho.